Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, aquela que eu creio que é a maior escola teológica do mundo, e a razão é porque a gente estuda a vida toda e nunca se forma, sempre estamos aprendendo. E é exatamente isso que a Bíblia é, uma fonte inesgotável de conhecimento espiritual, das coisas de Deus. E quanto mais estudamos, mais meditamos, mais aprendemos essas maravilhas. Como o salmista diz no Salmo 119, verso 18, desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. E que Deus possa tirar de nossos olhos as vendas para entender a maravilha da sua palavra e aplicar esses ensinos tão maravilhosos à nossa vida. Nós estamos estudando nesse trimestre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Deus cuida da sua família, Deus cuida da minha família, porque Ele é o Deus que cuida de todas as famílias da terra. E nesse trimestre em específico, estamos estudando dois livros que nos trata também duas famílias diferentes. Um é o livro de Ruth, a moabita, que ficou viúva e decidiu ir para a terra de Judá, em Belém, e a sua história ocorre lá e ela conhece o parente remidor Boaz. Imagine só, Ruth não casou originalmente com Boaz, Ruth casou com Malom, mas Malom veio a falecer e Ruth então regressa junto com a sua sogra Noemi à terra de Belém, e ali em Belém ela tem um encontro nos campos de Belém, os campos de trigo de Belém, com Boaz. Boaz é o parente remidor de Elimeleque, e Boaz vai acabar casando com Ruth, mas a maior bênção desse casamento de Boaz com Ruth foi o filho que Ruth gerou e deu a Boaz, Obed. Obed se tornou pai de Jessé e Jessé de Davi. Portanto, Ruth é a bisavó do rei Davi. Falemos então desse casamento de Ruth e Boaz nessa lição de número 5, de 4 de agosto de 2024, falando do casamento de Ruth e Boaz e a remissão da família. O texto áureo da nossa lição se encontra em Ruth, capítulo 3, verso 11, que diz: Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto dizes te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Note só, Ruth era uma mulher virtuosa e realmente havia virtudes maravilhosas nessa moabita e ela demonstra isso. A verdade prática é que uma mulher virtuosa, ela tem um valor incalculável. Primeiro, por seu caráter. Segundo, pela sua disposição de servir a Deus. E terceiro, a família. Mulher virtuosa, não é? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao dos rubis, em Provérbios, capítulo de número 31, verso 10. Vamos ao contexto aqui, lendo o livro de Ruth, no capítulo 3, verso 8 a 10, depois capítulo 4, verso 11. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, sua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha, e melhor fizesse essa tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens fostes, quer pobres, quer ricos. Ruth, capítulo 4, verso 11. E todo o povo que estava na porta
E os anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça essa mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Vamos então à introdução dessa história do livro de Ruth. A introdução. O livro de Ruth começa com fome e mortes. Lembra que Elimeleque saiu por causa da fome na terra, e ao chegar na terra de Moabe, ele vem a falecer e os filhos também. Então começa de forma negativa, fome e morte. Mas o livro de Ruth termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz com Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Redentor divino humano. A palavra-chave dessa lição é remissão. Falemos do compromisso de Boaz com Ruth. Primeiro, no lugar da bênção. A colheita de cevada e de trigo havia terminado. E terminando a colheita, Ruth agora permaneceria servindo a Noemi, e lhe obedecendo em tudo, conforme Ruth, capítulo 2, verso 23. Seu lema era: tudo quanto me disseres, farei. Ruth, capítulo 3, verso 5. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse uma mulher autônoma e independente. Ruth, capítulo 3, verso 10. Ela não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje por certas ideologias feministas. Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente, ter um novo lar. E isso tudo era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth e o bom nome da família. O casamento é uma instituição divina, fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. Gênesis, capítulo 2, verso 18, a primeira vez que encontramos Deus falando não é bom, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo 9 a 12 do livro de Eclesiastes, lemos assim, eu vou ler aqui para nossa meditação. Eclesiastes 9, versículo, capítulo 4, verso 9 a 12. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 a 12. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs um mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. Hebreus, capítulo 13, verso 4, diz que digno de honra é o leito e que o matrimônio, e os que se dão ao adultério, Deus o julgará. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo, fiel a Deus, fiel a Noemi, e ali Ruth aguardava o parente remidor. A iniciativa veio de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a ilha, um terreno que era plano, preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar mais ainda dele
e demonstrar o seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrir os pés, e era essa a tradição da época, lhe descobrir os pés e deitar-se discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse a presença de Ruth. Ruth, capítulo 3, versos 4 a 7. O que demonstra aqui tratar-se de um costume conhecido da época. Estender a capa era o sinal de compromisso de casamento. Ruth, capítulo 3, verso 9. Em Ezequiel, capítulo 16, verso 8, essa prática é também mencionada como uma metáfora representando o compromisso de Deus com Israel. Vamos ler Ezequiel, capítulo 16, versículo 8. E preste atenção nessa prática aqui mencionada, Ezequiel 16, verso 8. E passando eu por ti, veio que ao seu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a auréola do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-lhe juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha, que era como um compromisso, uma metáfora de casamento, Deus casando-se com Israel. Respeitando o processo, para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se e perfumar e vestir sua melhor roupa. Ruth, capítulo 3, verso 3. Assim como não exclui a ternura, a santidade, não despreza a beleza, desde que com a simplicidade e pureza e moderação, de acordo com Gênesis 24, 16, Isaías 39, verso 2 e 1 Timóteo 2, 9 e 10, que fala da moderação, e vamos ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Essa carta de Paulo, olha que Paulo fala acerca das mulheres, né? 1 Timóteo 2, versículo de número 9 e 10. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém, mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Em outras palavras, a beleza da mulher está na sua simplicidade, na sua moderação, na sua pureza. Por volta aqui nessa história da meia-noite, Boaz acorda assustada, com uma mulher deitada aos seus pés e pergunta: quem és tu? Ruth, capítulo 3, verso 9. Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ela a sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era de fato um parente remidor, mas também havia outro mais chegado que ele, que teria a prioridade na remissão. Agora era preciso aguardar, respeitando o processo. Mas Boaz admite, se não quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam aqui, sem qualquer contato íntimo. Ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo, para não ser percebida. Ruth, capítulo 3, verso 9 a 14. Mesmo estando perto, uma bênção, às vezes pode ser perdida se não houver ou souber esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Salmo 27, verso de número 14. Lemos aqui no Salmo 27, verso 14. E há muita gente que se apressa em vez de esperar o momento certo. Salmo 27, verso 14. Espera no Senhor, anima-te, e ele te fortalecerá o teu coração.
Espera, pois, no Senhor. Como é importante a gente saber esperar em Deus e não se apressar nos nossos caminhos. Provérbios 20, verso 21 diz: entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Olha aí, a precipitação traz-nos consequências sérias. Olhando então a sinopse, tópico 1, o compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a esperar o tempo certo, aguardar o devido processo para alcançar sempre uma bênção. Vamos ao segundo ponto da nossa lição, que é o casamento entre Boaz e Ruth. Concluindo o negócio, Ruth teve iniciativa de sugerir a Boaz que ele exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência de um parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito: sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Ruth, capítulo 3, verso 18. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor, responsável, honra a mulher como vaso mais fraco, Gênesis 2, 24, Efésios capítulo 5, verso 25 a 28 e 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Falemos agora do resgate e da lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Ruth, capítulo 4, verso 1. Leiamos esse capítulo, que é interessante também, e podemos aprender acerca do cumprimento dessa lei tão importante, que era a lei do levirato, do parente remidor. Ruth, capítulo de número 4, versículo 1, nos diz assim: E Boaz subiu à porta, e era na porta da cidade que se resolvia, e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse: Ô fulano, desvia-te para cá e assenta aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. E aqui, olha, Boaz vai tomar alguma testemunha. Então tomou 10 homens dos anciões da cidade, disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. Ali formou um pequeno conselho, não é, para que eles vissem. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu: manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: toma diante dos habitantes e diante dos anciões do meu povo. Se a has de redimir, redime-a. Se não houver de redimir, declara-me, para que eu saiba, pois outro não há senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. O homem assumiu o seu compromisso. Mas agora Boaz vai dizer algo mais. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás a mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para que suscite o nome do falecido sobre a sua herdade. E aqui o remidor não vai querer. Disse o remidor: para mim não poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. E olha o verso 7 falando desse costume. Havia, pois, já muito tempo esse costume em Israel, quando a remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, como: vista o meu sapato, não é? Entre aqui nos meus sapatos. E isso era por testemunho em Israel. Um costume interessante que nós vemos aqui. E tudo isso, vemos um ato da providência divina. Boaz convida
Sim, o homem para fazer a remissão, não é? Chama o homem, chamou 10 homens importantes da cidade, anciões da cidade, para o testemunho do ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía também o dever de casar-se com Rute, a moabita, para suscitar o nome do falecido sobre sua herdade, Rute 4:5. A aplicação dessas duas leis, no caso, uma do resgatador e outra do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficassem na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sobre a lei do levirato. O remidor alegrou motivos econômicos para sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seriam de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Rute, capítulo 4, versos 6 a 10. Vamos ao registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando a Boaz. Rute 4, 7 a 8. Esse testemunho público para a remissão e o casamento com Rute foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunha. O Senhor faça essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Rute 4, verso 9 a 11. Rute agora foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Falando da sinopse, tópico 2, o casamento de Boaz com Rute ressalta que a liderança masculina aqui pressupõe atitude, amor, responsabilidade e honra a mulher como esse vaso mais frágil. Foi isso que Boaz fez. Vamos agora ao terceiro e último ponto dessa lição: a remissão da linhagem de Davi através de Rute e Boaz. O nascimento de Obed consumado o casamento, Boaz agora tomou Rute por mulher e o Senhor lhe deu uma conceição e ela teve um filho. Rute 4, verso 13. O nascimento desse filho foi uma grande celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Rute 4, verso 14. Antes, Noemi, com toda a sua amargura e acreditando estar debaixo de um castigo divino, no Rute capítulo 1, verso 13, verso 20 a 21, era viúva de Elimeleque, ela agora recebe uma renovação de vida. Rute capítulo 4, verso 15. E teria ela agora alguém que ela para cuidar dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi e também de Rute. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Provérbios capítulo 17, versículo 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Neles, os idosos projetam o prolongamento da vida. Recebem novo ânimo e encorajamento. Os netos e os filhos são uma recompensa por terem tido os filhos e se dedicado a eles. Salmo 128, verso 6. Mas olhando aqui o livro metaforicamente ou tipologicamente, Boaz é um tipo de Cristo. Se Noemi, Rute ou Orfa não se casasse com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha mais idade para gerar filhos. Rute, capítulo 1, verso 12. Orfa voltou para os moabitas. Rute, capítulo 1, verso 14. Mas o Deus de Israel
encontrou em Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, de amor, de pureza e de muita submissão, um tipo de alegria. Encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Aliás, toda união de um homem e uma mulher é como a união de Cristo com a sua igreja. E Paulo diz, grande é esse mistério, referindo-se a Cristo e à igreja. Cristo é o modelo ideal do marido, a esposa, o modelo ideal da igreja. Cristo é o nosso Redentor eterno, João 3,16 e 1 Pedro, capítulo 1, 18, 19. Aí está a sacralidade do casamento. O casamento de Boaz e Ruth tornou-se um tipo de relacionamento espiritual de Cristo com a sua igreja, né? Principalmente pelo fato de Ruth ser uma moabita, ou seja, uma gentia, e da mesma forma Cristo é o Senhor da igreja, um judeu, que tem uma igreja que na sua maioria é gentílica. Vamos à conclusão. A história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas mais importante, entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ruth, juntamente com Tamar e Raabe, a própria mãe de Boaz, elas entram para a história. Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta tanto a judeus como a gentios. Tito 2,11, Deus quer salvar a todos. Que nós possamos com poder proclamar a vida e obra do nosso Redentor divino, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. 1 Timóteo 4,10 e Atos 4,12. Em nenhum outro há salvação. Vamos à revisão e ao conteúdo dessa lição através das perguntas agora. Primeira pergunta: qual era o lema de Ruth e como isso foi importante em sua vida? Bom, lemos o lema de Ruth, era esse: tudo quanto me disseres, farei. Ruth 3,5. Ruth teve a oportunidade até fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse uma autônoma ou independente. Ruth capítulo 3, verso 10. Vamos à segunda pergunta. Qual foi a iniciativa de Noemi que levou ao compromisso de Boaz com Ruth? Bom, a iniciativa foi que os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi sabia que naquela noite Boaz faria aquele trabalho e para ela era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e mostrar o seu interesse em ser remida por Boaz. Vamos à terceira pergunta. Que processo deveria ser aguardado por Ruth e Boaz? Resposta: sim, Boaz era de fato um parente remidor, mas havia outro mais chegado que ele, que tinha prioridade na remissão. Portanto, era preciso aguardar, respeitando o processo. Se não te quiser redimir, disse Boaz, vive o Senhor, eu te redimirei. Quarta pergunta: por que houve a necessidade da aplicação das leis do resgate e do casamento por levirato? Vamos à resposta. A aplicação das duas leis nesse caso, a do resgatador e do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria com que ficasse as terras na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser também acompanhado do casamento sobre a lei do levirato, para gerar herdeiros para os descendentes de Elimeleque, o que aconteceu através de Boaz e de Obed, Jessé, que gerou descendentes para as terras de Elimeleque. Quinto, o que o nascimento de Obed representa no plano da redenção? A resposta é que o Deus de Israel
encontrou em Ruth, cuja vida dirigiu um caminho de renúncia, de amor, de pureza e de muita submissão, uma mulher bem obediente, ela como um tipo de igreja, e encontra em Boaz um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno, João 3,16 e 1 Pedro capítulo 1, verso 18 a 19. Com isso, nós concluímos o estudo no livro de Ruth. Semana que vem, na lição já 6, nós vamos iniciar o livro de Esther. O livro de Esther é um pouco mais extenso e o comentarista dessa revista dedicou um pouco mais de lições ao livro de Esther do que ao livro de Ruth. Mas tivemos grandes lições, principalmente dessa tipologia entre Boaz como um tipo de Cristo e Ruth como um tipo de igreja. Que o nosso Senhor, que é o nosso Redentor, que nos redimiu por seu sangue, nos comprou, que nós possamos saber que somos agora propriedades de Jesus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu. Você clica no playlist e ali no playlist você vai encontrar um total de 237 pastas com mais de 6.700 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe e divulgue o nosso canal para aqueles que gostam de estudar as aulas da Escola Dominical. Temos também cursos ali de teologia para você se aprofundar no seu conhecimento bíblico. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.